toda a carga da parede atuando nessa nervura ou faixa maciça 100%, ou considerar apenas uma parcela da carga, ou considerar uma parcela da carga esteja sobre a nervura X%. O restante do carregamento, a alvenaria será distribuído nas nervuras ou faixas vizinhas. Deste modo, será necessário fazer dimensionamentos diferenciados sobre a nervura. Então, aqui, ó, se eu tenho uma parede em cima de uma nervura, ele vai considerar 80% desse carregamento nessa nervura, 10% para cada lado, certo? Que vai me gerar 100% nessas três nervuras. Eu não costumo considerar a minha distribuição das vigotas no sentido longitudinal, porque isso pode me gerar uma dor de cabeça caso esse cliente queira mudar essa parede. Porque se eu tenho um dimensionamento aqui nessa nervura e a parede tem exatamente ali para considerar essa distribuição do software. Porém, se eu puxo essa alvenaria um pouco para a esquerda, vamos dizer que eu puxo ali 33 centímetros para cá, e eu tenho um isopor de 33, né, a parte maior, ele vai cair na alvenaria de 10%. Então, ou seja, já está um dimensionamento aqui totalmente diferente do que o software considerou. No entanto, para essa questão, se for o único caso de ser parede longitudinal, o software considera assim, né? 80% do carregamento na armadura onde está sendo apoiada a parede, na gota onde está sendo apoiada a parede, e 10% para cada lado. Eu costumo considerar a minha viga transversal e minha parede, ou seja, minha parede no sentido transversal às nervuras. Por quê? Isso me dá uma opção, caso tenha uma alteração do local dessa parede, mesmo que eu coloque para um determinado lado ou outro, a minha laje inteira considera o peso dessa parede, tá certo? Então, isso me dá uma questão de segurança para mim produzir essa laje, sabendo que mesmo que haja uma alteração do local da parede, eu tenho ali, eu já foi considerado, tá certo? Então, aqui, depois dos cálculos, as nervuras vizinhas com consideração de 10% para cada lado, conforme a figura ao lado. Nas demais nervuras, sem a influência da alvenaria, teremos o cálculo sem atuação de alvenaria. Teríamos como exemplo didático. Nervura A. Nervura A treliça mais adicional com 3 barras de 10. Então, essa treliça vai 3 barras de 10, porque ela tem um peso, ou seja, aquela parede que, por exemplo, digamos que aqui eu tenho 200 kg por metro quadrado. Eu vou considerar aqui, então, que aqui vai ter 160 kg por metro quadrado somente nessa bigota. E 20 kg por metro quadrado aqui, 20 kg por metro quadrado aqui, né? Então, o quê? Treliça B e treliça C, ou seja, a treliça, né, se eu tenho a treliça B aqui, né, eu posso considerar aqui como se fosse a treliça C, ou essa B aqui, que vai dar no mesmo sentido, né? Sendo sendo a nervura B, que vai ser adicional de 2/8, e a treliça C e D, a adicional com 1 barra de 6 milímetros. Ou seja, melhor dizendo, a minha treliça principal, ela vai ter aqui 3 barras de aço 10 milímetros, aquela famosa 3/8. A minha B, que são essas duas, né, vizinhas aqui, que tem 10% do peso dessa alvenaria, 2/8. E já as nervuras C e D, né, a C e D, que não consideraríamos ali que vai pegar o peso de 100% dessa parede, eu vou ter ali apenas uma barra de 6 milímetros. Aqui eu tenho algumas informações, ó, vamos ver. Eu tenho aqui, exemplos para fixação. Toda a carga da parede é aplicada em uma nervura, 100% em uma nervura.
Então, aqui, ó, se é 100% para uma nervura, é esse modelo A. O modelo B, toda a carga da parede aplicada em uma nervura formada por vigota justapostas. Então, eu tenho duas vigotas que vão receber 100% do meu peso. Nervuras justapostas, que elas vão estar juntas, X%. Então, aqui ela está uma porcentagem que eu vou definir aqui, né? Elas estão juntas e vai resistir X% dessa carga da parede, do carregamento. E as nervuras vizinhas absorvendo Y%, né? Poderia ser 80% e 10 e 10. O modelo D, carga de toda a parede distribuída em 3 nervuras, com cada vigota recebendo 33%, porém aqui, né, igualmente aqui eu tenho uma faixa maciça, que vai me gerar a distribuição mais correta aqui dessas armaduras, tá certo? Eu também tenho aqui a seguinte questão. Alvenaria longitudinal é a parede aqui, que eu tenho as minhas vigotas. Então, aqui eu tenho as minhas vigotas, né? Aqui, formando 20% cada uma, formando aqui uma faixa maciça, ou melhor dizendo, aqui considera aí o enchimento, né? Que é a capa, e o concreto em cada viga. Então, aqui está uma montagem de enchimento EPS ou cerâmica. Aqui eu já tenho uma faixa maciça, né? Ó, já considero uma faixa maciça de concreto. E eu considerando aqui a opção de distribuir 20%, né, para cada vigota. E vai me gerar ali aquela questão de 100% da carga da parede longitudinal às vigotas, tá certo? Então, aqui, no cálculo atual, considerar 33% do peso da alvenaria sobre a nervura. 35% do peso da alvenaria sobre a nervura, ou faixa maciça a ser dimensionada. Recomenda-se considerar mínima porcentagem do carregamento da alvenaria sobre a nervura, ou faixa principal, a que está sobre a alvenaria, seja o intereixo sobre 120 ou BV sobre 120, nunca menor que 20%. Então, eu considero ali a mínima porcentagem do carregamento, o meu intereixo sobre 120, ali uma fórmula para me direcionar, e nunca menor que 20% o meu carregamento, 20% em cada vigota, certo? Por exemplo, se o intereixo for de 42 centímetros, né, consideração mínima será de 35%. Se eu tenho um isopor, né, aquela famosa isopor de 40 ali, né, eu tenho um intereixo maior. Se eu tenho um isopor maior, eu tenho um intereixo maior, e eu vou considerar uma consideração mínima de 35% em cada vigota, tá certo? Se o BV for 25 centímetros, consideração mínima será de 21%, o peso da alvenaria. Então, se eu tenho um isopor menor, se eu tenho um enchimento menor, eu vou ter uma consideração em porcentagem de carregamento para cada vigota menor também. Ou seja, minhas vigotas vão estar mais juntas, tá certo? Então, eu posso distribuir porcentagem menor para cada vigota. Tá legal? Sempre que houver armadura longitudinal, recomenda-se a adoção de vigotas justapostas e nervuras de travamento. Tente evitar alvenarias longitudinais à vigota. Se possível, dispõe de vigota treliçada na outra direção para que a alvenaria fique transversal às vigotas. Para o cálculo mais refinado, utilize softwares que tenham modelos grelha, maior precisão nos esforços de deslocamento. Então, o CIPCAD, o outro software que nos dá ali aquela questão da grelha, ali, o TQS, que nos tem ali uma precisão, por usar a metodologia de grelha, ela tem uma precisão dos esforços de deslocamento, tá certo?
eu tenho agora os cobrimentos, certo? Vamos lá. Os cobrimentos nas nervuras. Então, nós temos aqui as questões dos cobrimentos, né? Cobrimento das nervuras, exceções longitudinais e transversais. Então, aqui, ó. Se eu tenho aqui na minha treliça o meu aço da treliça, se eu tenho algum adicional de aço naquele conhecido reforço, né? Na vigota, eu tenho que ter um cobrimento mínimo. Eu tenho, as minhas formas ali geralmente são 3 centímetros de altura. Eu considero então 1,5 que aquela minha barra fique no meio. Se eu deixo essa barra de aço mais em cima, talvez no manuseio do caminhão, no manuseio dos funcionários na obra, eu posso ter um desplacamento da minha armadura do concreto. Se eu deixo embaixo, eu posso ter tanto no deslocamento quanto ali naquele momento que tem a flecha, eu posso estar suscetível ali a já ter uma quebra, um desplacamento do concreto ali embaixo da treliça, e isso vai me gerar patologias, porque se eu tenho meu aço descoberto, a, a, a questão da entrada de oxigênio, né? Eu vou ter ali uma corrosão dos meus aços. Então, eu deixo o meu cobrimento ali de 1,5, porque meu aço, a ideia é ele ficar aqui no meio dessa concretagem, tá certo? Se eu considero, então, o meu aço aqui, eu vou colocar um aço longitudinal na parte superior, na capa de concreto, em cima da treliça, que vai pegar a capa de concreto. Se eu tenho uma capa de concreto de 4 centímetros, eu posso ter ali, eu consigo colocar ele em cima da vigota, e quando eu encher 4 centímetros acima, ele fica com 4 centímetros. Porém, eu considero 2,5, ou seja, eu posso até colocar ele em cima da minha malha ali, e ele ainda vai tá no cobrimento esperado. Porém, eu gosto de colocar ali embaixo da malha e ter aquela fixação junto com a treliça. No entanto, se tiver uma alteração no cobrimento ali daquela laje, né, ali naquele determinado ponto, não cobrir exatamente os 4 centímetros, para eu não ter aquela questão de deixar meu aço exposto e eu ter patologias nessa laje. Então, aqui, ó, eu entendo que o meu H é a altura total da laje, certo? Aqui, ó, eu tenho a parte inferior da treliça, meu concreto na parte inferior, tem meu banzo lateral da treliça e o meu fio superior da treliça. Tenho também a concretagem de capa, certo? Que vai me dar o meu agazão. Eu tenho também a altura útil, que a altura útil considera do centro da ferragem na armadura inferior da treliça até a parte superior de concretagem da laje. Então, a minha altura útil D é igual a H menos o cobrimento da armadura menos o diâmetro da armadura sobre 2. Então, aqui é uma formulinha para me saber a minha altura útil, certo? Eu tenho aqui as nervuras transversais para lajes bidirecionais. Então, se é o caso da laje que eu tenho mais de uma direção, nós estamos trabalhando para a laje unidirecionais. Porém, se eu uso para bidirecionais e eu coloco essa armadura, eu vou considerar no mínimo ali 3 centímetros de cobrimento de concreto. O que quer dizer o 3 centímetros de cobrimento de concreto? Eu entendo que o cobrimento, ou melhor, a norma me traz que o cobrimento de concreto eu tenho a classe de agressividade que vai me direcionar qual que é o cobrimento mínimo que eu vou usar. Então, se eu tenho a classe de agressividade 1, a agressividade é fraca. Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto. Então, se é rural ou está submersa, né? O risco de deterioração é insignificante. Porém, ela já pode estar ali na área urbana. Por exemplo, se eu tenho minha agressividade fraca, eu considero
o valor de cobrimento nominal para a laje em centímetros de 0,5 centímetros. Então, no mínimo, meio centímetro no mínimo, 0,5 centímetro, né? O valor de cobrimento nominal para as lajes em centímetro, para a variação do cobrimento no mínimo em 5 centímetros. Ou seja, a cada 5 centímetros, eu vou ter ali a minha variação, né? Que vai variar de 5 centímetros. Agora, eu posso ter o meu cobrimento nominal para as lajes, a variação do cobrimento em 1 centímetro, certo? Eu posso ter uma variação em 1 centímetro, eu considero a variação em 1 centímetro. Se, né, no caso, né, aqui é a minha tolerância, né? Essa questão da variação de 5 e 5 centímetros é a minha tolerância aqui, ó. A tolerância, o ΔC, que é a variação do cobrimento, 0,5 centímetros. Quando houver um adequado controle de qualidade e rígido limite de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução. Então, tem um controle ali, por exemplo, pré-moldado, que tem um controle maior, eu vou considerar uma tolerância de no mínimo 5 centímetros. Se já é na questão de obras correntes, né, talvez ali é uma obra que tem ali a execução mais rápida, talvez a mão de obra ali não tem tantos cuidados, não há controle de qualidade, eu considero em 1 centímetro essa variação para eu não deixar o meu aço exposto, tá certo? Havendo um adequado controle de qualidade, considero os cobrimentos da primeira coluna, essa amarela, nas vigotas ou painéis. Para a armadura negativa e positiva da laje bidirecional, considere o cobrimento da segunda coluna. Então, se eu tenho, né, armadura negativa e positiva na questão de laje bidirecional, eu considero a segunda, ou também se for obras correntes, né, não tem um controle de qualidade correto. Para a face superior das lajes e vigas, que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos, tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e com acabamentos tais como pisos de elevado desempenho, pisos de cerâmico, piso asfáltico e outros tantos. A exigência desta tabela pode ser substituída por cobrimento maior ou igual ao diâmetro da barra ou diâmetro equivalente do feixe da barra, respeitando o cobrimento nominal maior ou igual a 1,5 centímetro. Então, ou seja, meu cobrimento mínimo numa classe de agressividade 1, né, que considerações de norma e considerações que o software me traz para análise, eu vou considerar ali no mínimo 1,5. E se ali eu vou ter uma questão de contrapiso, piso em cima daquela laje, eu posso ter ali uma certa folga, né, para a questão. Eu posso considerar ali a bitola do meu aço superior, posso considerar ali, ó, o cobrimento maior ou igual ao diâmetro da minha barra. Então, tolerância de norma. Então, eu posso ter também uma classe de elasticidade muito forte na questão industrial ou respingo de maré. Então, se eu tenho o meu aço que tem respingo de maré, né, a questão do sal, que vai me corroer o aço mais rapidamente, é industrial, tem, né, ali no ar componentes químicos que vai degradar o meu aço de uma maneira mais rápida, vai acessar o meu aço mais rápido, eu já coloco o cobrimento de 4 centímetros para casos de tolerâncias, de casos de controle de qualidade, que eu tenho aqui, eu considero 4 centímetros. Se eu sei que é a obra, os pedreiros ali não vão ter muito cuidado, ou se é obras correntes, eu já considero 4,5 centímetros, porque eu sei que o meu aço vai estar protegido, tá certo? A armadura sobre as vigotas ou painéis para nervura
longitudinais. Então, armadura sobre as vigotas ou painéis para as nervuras longitudinais. Qual que é o meu cobrimento aqui, o meu espaçamento, né? Aqui desse aço até encostar no meu concreto, aqui na parte superior do meu concreto da vigota. Eu costumo deixar zero. Por quê? Eu encosto essa ferragem aqui, certo? E dou um travamento em alguns pontos da minha vigota para esse aço subir. Porque aqui eu já tenho 3 centímetros de concreto, então eu não há necessidade de eu deixar ele também com um cobrimento aqui, tá certo? O valores que determinam o comprimento da vigota e da armadura adicional. Aqui eu posso analisar que eu tenho um aço aqui que está saindo da minha vigota, uma armadura adicional, né? Ou seja, se eu tenho que colocar um aço, né? Se o software me dimensionou pelas minhas configurações um aço dentro, a mais do que eu tenho na minha treliça, eu preciso colocar um aço adicional, o famoso reforço. Eu deixo quanto passando aqui, ó. Quanto que eu vou ter de espaçamento saindo de ferro da minha vigota. Eu costumo deixar ele rente com a minha vigota. Aqui ele tem aqui uma curvatura em L que ao essa laje flexionar aqui, essa curvatura em L vai me dar um reforço. Porém, com experiências, né, de outros engenheiros, com experiências de engenheiro conhecido, Gilberto Lage, né, ele fala sobre a ISO 36000. Aqui, ele, por fazer as lajes, em toda a experiência dele, ele fez laje com os vãos grandes, vão de 17 metros, e não esse tipo de aço não trouxe patologias na questão de deixar essa pontinha aqui sobrando aqui. Então, eu deixo rente a minha vigota, o meu aço da armadura positiva, que o meu aço que vai como adicional embaixo da vigota, tá certo? Agora, a minha consideração de apoio da vigota. Eu não deixo esse ferro aqui sobrando, porém eu tenho que deixar um apoio da vigota. Eu deixo ali um apoio mínimo da vigota de 10 centímetros e um apoio da treliça também de 10 centímetros. Então, a treliça vai ficar rente com o meu concreto aqui de fora, também a minha armadura adicional, e vai estar passando aqui da parede, né, da face da parede até aqui 10 centímetros no mínimo. Eu poderia colocar 5 centímetros, mas possa ser que na obra lá tenha uma variação, né, nessa parede aqui de prumo, possa ser que tenha ali uma diferença, e para não ter risco de essa vigota ficar pouco apoiada, eu coloco 10 centímetros, tá certo? Se eu tenho um bloco mínimo ali de 9 centímetros, 10 centímetros ali, eu posso estar até colocando ali 9 centímetros, que aí ele fica na face. Agora, se eu já tenho um bloco de 20, ele já vai ficar bem apoiado, vai ficar no meio. Se eu tenho um bloco de 14 também, ali a gente não vai ter problema, tá certo? Para a questão do balanço, mesma coisa, considero para a questão do balanço, tá certo? Meu espaçamento que eu deixo da vigota até a ponta da tábua, eu deixo também 10 centímetros, que aí vai ter um enchimentozinho aqui de concreto, tá legal? Aqui, ó, recomendação do software. Recomendamos que o comprimento reto da armadura adicional dentro do apoio seja no mínimo 10 centímetros. Não menor que 10 vezes o diâmetro da armadura. Desejável que a armadura reta, ou melhor dizendo aqui, ó, vamos lá. Então aqui, ó, desejável que a armadura reta vá até o final da viga, descontando o cobrimento, certo? Então, ele indica que tenha essa passagem até aqui. No entanto, né, eu não considero, até mesmo por experiência de outros profissionais, que nas suas considerações nunca houve problema. Então,
para eu não ter que armar com esses pedaços de aço aqui, eu já considero 100, eu considero rente, né? O meu aço adicional rente com a vigota. E até hoje também nas minhas produções de cálculo de laje terçada, eu não tive problema contra esse quesito, tá certo? Comprimento do ganho vertical, idem, dimensões e sentido. Então aqui, ó, consumo e peso de concreto. Então aqui, ó, estimativa de aumento de consumo e peso do concreto moldado no local. Geralmente gasta-se mais concreto na obra do que foi previsto na execução da laje. Isto ocorre pelos vazamentos de concreto entre os elementos de enchimento e também no interior dos mesmos, elementos vazados. Segue abaixo o coeficiente para quantificar o aumento de consumo e de peso do concreto. Então aqui eu tenho o elemento cerâmico. O aumento de consumo pelo elemento cerâmico eu considero 5%. O aumento de peso de concreto moldado no local eu considero 0%, pois eu considero que é os mesmos agregados graúdo, miúdo e a mesma considerações para concretagem, mesmo que tenha uma variação, é mínima, então eu deixo aqui em peso, aumento mínimo. Agora, para a cerâmica, como ele pode ter alguma falha ali, né, na fabricação, pode ser que fique ali alguns vãos, e esses vãos vai entrar concreto e vai ter um aumento de peso, vai ter uma perda de concreto ali e um aumento de peso eu considero 5%. Você pode calcular qual que é essa diferença, você pode calcular também com as suas lajes e chegar num valor em porcentagem diferente. Eu considero 5% que está dentro ali, tá certo? Agora que o elemento de isopor, eu considero 1,5%, pois o isopor, já por ser maior as peças e por geralmente vir os cortes, ele tem uma flexibilidade maior também, essa diferença aqui onde cai concreto é bem menor, tá certo? A armadura mínima, nós já falamos sobre ela, eu posso considerar ou desconsiderar, pois eu sou o autor, né? Eu sou o autor das configurações ali para eu estar fazendo o cálculo dessa laje. Redistribuição, relações X sobre D. Então, eu tenho aqui, ó, para melhorar a ductilidade das estruturas nas regiões de apoios ou de ligação com outros elementos estruturais, mesmo que não haja redistribuição, a posição da linha neutra no estado limite útil deve obedecer os seguintes limites. X sobre D, menor ou igual que 0,45 para concreto com FCK menor que 50 MPa. 0,35 para concreto maior que 50 ou menor que 90. Verificar a relação X sobre D na região de apoio. Mesma coisa eu tenho para ductilidade nas regiões do meio do vão. Tem aqui minha consideração. E eu posso selecionar aqui, ó, se eu vou verificar essa relação ou não. Eu posso colocar para não verificar. Mas o interessante é eu deixar essa verificação, pois essa verificação me dá um controle melhor ali da questão das minhas verificações ali do estado limite último, né? Ali eu também tenho o meu coeficiente aqui, ó. Eu posso ver a questão da faixa maciça. Quando houver momento fletor negativos em lajes nervuradas, formados por vigotas ou painéis, as verificações referente à redistribuição em relação a X sobre D não estiverem ok, recomenda-se manter as verificações da norma e executar as faixas maciças próximas aos apoios das lajes. Para executar a faixa maciça, não coloque enchimento próximo aos apoios e utilize tábua como forma. Sem faixa maciça, aqui eu tenho eu não tenho faixa maciça e eu tenho a minha viga ou alvenaria que vai apoiar essa laje, certo? Aqui eu tenho uma continuidade e não minha vigota não está ligada.
Aqui eu já tenho uma faixa maciça aqui também, ou seja, essa faixa maciça vai me trazer uma melhor ligação aqui. O valor mínimo da faixa maciça permitida pelo programa é de 5 centímetros e o máximo 50 centímetros. Então, uma faixa maciça pode ter até 50 centímetros neste programa. Para considerar a faixa maciça, indique a largura igual a zero. Para desconsiderar a faixa maciça, indique a largura igual a zero. Então, se eu não quero, né, colocar a minha faixa maciça, eu coloco a largura igual a zero, que ela já desconsidera automaticamente. O recurso de atribuição da faixa maciça, desculpa, resolve a maioria dos problemas de verificação dos momentos negativos. Mas, porém, em função do modelo de cálculo de esforço não ser integrado, a estrutura também não ser modelo de grelha, as armaduras, ou melhor dizendo, vamos lá. Mas, porém, o recurso de atribuição da faixa maciça resolve a maioria dos problemas de verificação dos momentos negativos. Então, se eu tenho um momento negativo no apoio desses pilares, se eu coloco uma faixa maciça, ele vai resolver a maioria, né? Que aqui, considerações do software. Mas, porém, em função do modelo de cálculo dos esforços não ser integrado à estrutura e também não ser modelo grelha, que é a questão do CIPCAD, do TQS, que eles consideram esse software, diferente aqui desse software da Celor, que é que não é tão refinado igual o modelo grelha, as armaduras necessárias nessa faixa positiva e negativa serão apresentadas de maneira simplificada, definição de bitola e espaçamento. Então, ou seja, a gente vai colocar ali a questão da bitola do aço, a gente vai colocar o aço por não ter ali uma definição refinada, por não ser uma metodologia em grelha. Então, a gente considera mesmo assim a bitola de aço. Dessa maneira, a consideração da faixa maciça poderá ser vista como um pré-dimensionamento, devendo ser depois verificada integrado à estrutura. O detalhamento da viga de apoio da laje, que com faixa maciça ficará uma viga T, deverá ser feito e verificado pelo responsável técnico do projeto estrutural. Ou seja, se eu vou ter ali, né, uma faixa maciça e ela ficará como uma viga T, ela deveria ser verificada. Por exemplo, eu posso ter ali na minha faixa maciça, uma faixa maciça um pouco menor do que a minha distância da capa do concreto até a parte inferior da laje. Isso deve ser analisado com o técnico do projeto estrutural, para eu não ter patologia ali, né? Deve ter aquela comunicação com o engenheiro estrutural daquela laje, tá certo? Eu tenho aqui também, eu deixo também aqui, né? Para ter essa verificação também do meu coeficiente aqui, né? Da redistribuição, considero 0,75, porque eu não tenho alteração. Eu podia colocar 0,74, eu tenho alteração aqui no na minha relação x sobre d máxima, certo? Eu deixo 0,75. Esse me traz resultados interessantes aqui, certo? Recomendamos que todos os itens acima fiquem habilitados. Se o cálculo não estiver ok, utilize o recurso de faixa maciça. Então, eu posso colocar a faixa maciça ali como um caso de segurança, porém o software já me traz ali aquela questão dos negativos, os aços do negativo, tá certo? Eu tenho aqui as minhas treliças, aqui estão as treliças que eu uso. O que vem a ser aqui as treliças comerciais, né? Aqui em cima eu tenho os modelos, né? Ó, TB
TB treliça básica, não, treliça belgo mineira, né? Tenho aqui 8L, que é a 8 leve. Eu tenho também a TB treliça belgo 8M, que ela é a treliça média. Eu já tenho também aqui a 12R, que ela é a treliça belgo 12 centímetros de altura reforçada. Como que eu leio essa questão da designação? Então, aqui, ó, tem a T de treliça, R de reforçada, certo? E aqui eu tenho a minha consideração aqui da altura dela de 8 centímetros, o meu banzo, o meu fio superior, 6 milímetros, né? 6,2 milímetros, né? O meu 6,3 milímetros, né? A minha designação do banzo lateral 4,2 milímetros, né? Ou seja, aqui meu fio, aqui ó, meu fio superior 6 milímetros, melhor dizendo, e o meu banzo lateral 4,2, né? O meu fio aqui diagonal, que é o banzo lateral, 4,2 milímetros. Eu tenho também o meu fio inferior, né? O FI aqui, que seria 4,2 também, que seria o fio de 4 milímetros. Eu tenho aqui a minha TR, treliça reforçada, 8644. Há também no mercado as treliças 8634, que vários fabricantes consideram. Eu não costumo considerar nos meus cálculos e costumo não colocar, pois ela gera uma flexibilidade um pouco maior. Porém, né, eu tenho aqui, eu posso alterar esses modelos, né? Esses modelos aqui são alteráveis. Eu poderia colocar 12 centímetros, certo? 12 centímetros. Aqui, ó, 12 centímetros. Aí muda aqui, ó, minha especificação aqui, ó, TR, treliça reforçada, 12,634. Mas eu quero colocar 8, certo? Vou colocar 8, legal? Então, eu quero ter aqui como opção a minha treliça 8634. Vamos lá, vou achar 8634. Pronto. Então, minha treliça 8634. Essa eu posso alterar e essa eu vou ter como disposição na hora de eu fazer os meus cálculos. No entanto, eu tenho como opção, mas a que eu mais uso e que me dá uma laje mais reforçada e que eu recomendo é a 8644. Por que a 8644? Ela tem o fio do banzo lateral de 4,2 milímetros. Isso me gera uma, um enrijecimento um pouco maior daquela minha treliça. Minha laje fica um pouco menos flexível. Ela me dá uma flecha um pouco menor, tá certo? Eu tenho aqui também, aqui, ó, a minha TR8645. Não costumo usar essa, que aqui vai me dar um valor um pouco mais alto. Eu costumo utilizar essas 5, porém a 8634 eu não recomendo, por me dar flexibilidade maior na laje. Eu uso também aqui a minha treliça reforçada de 12,644, 25,675, 8,644, 30,856. Eu também uso a 16,675. A 675, ela é uma treliça que me traz um valor também mais interessante. Na hora de eu configurar lá o cálculo da minha treliça, eu tenho essa opção lá e eu posso selecionar aqui, tá certo? Eu posso alterar também alguma coisa aqui na hora que eu estiver executando o cálculo. No entanto, essa treliça 675, ela tem em valor de comercialização mais interessante, né? Ela tem aqui o fio inferior dela, né? O fio FI, o fio inferior, é um fio de 6 milímetros. Mas a alteração de valor final da comercialização é uma diferença grande. Então,
eu indico vocês trabalhar com 16745, tá certo? Vamos dar um ok aqui. Escoramento. Então, aqui, ó. Eu tenho o coeficiente de segurança da flambagem do bando superior 1,4. Eu majoro essa flambagem 40%. Flambagem diagonal comprimida 1,4. Resistência dos bandos tracionados 1,4. Cisalhamento no nó 70%, 1,7, 70% desse meu coeficiente de segurança, tá certo? É o que eu considero no site e esse eu não consigo alterar. Esse o software, né? O software, não é o site, o software me traz essas condições. Observações importantes. A respeito do cálculo dos escoramentos, o cálculo dos escoramentos leva em conta o peso próprio da laje, vigotas, blocos de concreto moldado no local, mais as cargas da construção. Então, ao estar andando com equipamento para encher aquela laje, né? Ao estar com ali a jerico, o carrinho de mão que vai ser passado ali na laje, isso vai me gerar um carregamento de construção ali, né? As cargas de construção distribuída e concentrada deverão ser consideradas conforme a análise dos carregamentos durante a execução. Controle durante a concretagem. Não acúmulo de quantidades grandes de concretos em certas regiões da laje para depois ser feito espalhamento do concreto. Então, não é interessante isso, tá certo? Não é interessante ser acumulado, até porque se eu estou fazendo um enchimento de isopor, se eu acumulo ali uma determinada quantidade de concreto, eu vou ter quebra daquele isopor e o vazamento do concreto embaixo. Então, por dois motivos é ruim eu ter um acúmulo de concreto em determinados pontos da laje. Quebra do enchimento e até mesmo ali um carregamento superior ao dimensionado que vai me gerar ali uma determinada carregamento ali acidental maior do que esperado e pode me gerar uma patologia no local, certo? Impacto do concreto bombeado sobre a laje. É ideal também eu não direcionar aquele impacto direto sobre a laje. O ideal é ter ali, né, um despejo com que ele distribua o carregamento melhor. Distribuir o concreto primeiramente sobre os apoios da laje, depois nos centros dos vãos, tá certo? Então, o ideal é primeiro fazer que o peso do concreto caia primeiro nos apoios, depois vá para o centro, para não ter ali aquela questão de diminuir a questão da flecha ali, né? Diminuir a questão do peso geral no centro da laje, tá certo? Transportes operários, jericas e carriolas. Então, ali vai me gerar um carregamento diferente. Tem que ter um controle, a jerica ali, né? O volume de concreto ali, carriolas, qual o peso, eu tenho que ter atenção daquilo para que eu não tenha ali na hora da concretagem um determinado acidente ali, né? Um determinado tipo de problema. Resistência comprovada dos pontaletes e das tábuas que resistirão ao peso da laje, mais as cargas da construção. Então, se eu vou colocar uma escora metálica, se eu vou colocar um pontalete, né, o famoso eucalipto como escoramento ali, comprovar se eu vou ter a resistência necessária para aqueles cálculos de peso de construção, né, do peso da construção, do peso da jerica, que seria o peso da construção, se eu não vou ter problema, tá certo? Tem algumas pessoas que costumam trabalhar com alguns eucaliptos. Ainda tem pessoas que trabalham com eucalipto, que é o famoso pontalete, porém eles gostam de trabalhar com pontalete bem fininho ali pela questão de leveza na obra, mas deve ter uma atenção, né? Se aquele eucalipto está em bom estado, não tem pontos que vai trazer ali uma quebra na hora da concretagem, para não ter problema, né? Não haver problema ali na hora da concretagem, certo? O cálculo do escoramento leva em conta as verificações de resistência dos fios
da armação treliçada e também da flecha calculada entre linhas de escoras e apoios. O valor default é o vão entre as escoras sobre 500. Então, eu considero que o valor para o cálculo, né, do escoramento, né, a resistência entre os fios de amarração das